Então vamos para a parte 2 desse tutorial, onde eu estou ensinando aqui a fazer uma ceninha de Páscoa bem bacana, né? Saiu aí no próprio domingo de Páscoa a parte 1 e eu estou terminando aqui de gravar agora a parte 2, onde eu vou mostrar como que eu vou criar a ceninha aqui e botar umas configurações de materiais mais avançadas, aqui um pouquinho mais interessante, para deixar esse recheio aqui mais legal, né? Para deixar o chocolate também sem essa borda muito reta. Então eu vou abrir aqui o Asset Editor. Esse aqui é o material da casca do ovo, né? Já está configurado, já está bacana. Esse aqui é o material da espessura do ovo, que não tem aquela texturazinha de madeira, né? E esse aqui é o material do recheio, que está lisão ainda não fiz nada nele. Então o que eu quero fazer aqui nesse recheio? Eu quero criar um aspecto um pouco diferenciado nele. Então eu vou aqui na reflexão. Eu quero dar uma ideia assim de que tem um recheio lá mesmo, tem uma pasta, alguma coisa diferente. Então vou adicionar aqui na reflexão uma textura bitmap, tá? E a gente vai procurar uma textura dirt. Então para quem baixou o Super Pack aí, vai ter aí pelo menos 70 texturas dirt para poder usar, né? Então eu vou procurar aqui, e se você não tiver, você pode pesquisar aí no Google por textura dirt texture, né? Ou então baixar algum bloco, né, que possa ter uma textura desse tipo aqui para poder usar. Então tem essa 17 aqui, ela dá um efeito diferente, né, um desgaste. Deixa eu ver se eu acho uma textura mais interessante aqui que possa reproduzir aquele efeito. Ó, essa imagem aqui ela pode ser legal, porque esses pontos mais baixos e esses pontos mais altos podem dar a ideia do volume, né, de altos e baixos do recheio, né? Então eu posso testar essa daqui e ver se vai ficar interessante. Então vamos abrir, clicar em voltar, vou colocar aqui no modo Floor, que aí eu consigo ver o efeito acontecendo, né? Ó, tá bem sutil aqui, dá pra ver que uns pontos refletem mais, outros refletem menos. E eu vou copiar essa textura aqui da reflexão, vou jogar ela no Bump, tá? Como uma Bump Map mesmo. Botão direito, copiar, colar na verdade. E aí olha que legal, ele faz, onde era preto naquela imagem, ele faz uns buraquinhos. E onde tinha aquela nuance de altos e baixos, onde é mais escuro ele desce, onde é mais clarinho ele sobe. Dando esse efeito aqui, ó, como se realmente fosse uma pasta, como se fosse realmente alguma superfície assim bem irregular, né? Que eu acho que dá para reproduzir bem o efeito do recheio, né? Acho que vai ficar bem legal. Se você achar que está muito brilhoso, pode diminuir mais aqui ó, o glossiness dele, né? Enfim, acho que 0,6, 0,65 já está um valor bem bacana. Essa cor a gente vai ver no render se vai ficar bom ou não, tá? E o último passo para eu conseguir ver essa textura, vou clicar em copiar no Bump. E nesse efeito Binding a gente vai vir em alto e colar aqui no Texture, no Custom Mode, colar a textura aqui, como uma cópia ou como uma instância. Pronto, colamos a textura, agora a gente consegue enxergar a imagem lá mesmo no recheio do ovo de chocolate. Então eu vou entrar aqui, fazer a mesma coisa que a gente fez na casca para poder mapear, certo? Então eu vou entrar aqui, clicar apenas na face interna, pegar o plugin Sketch UV, que está na descrição aí para você poder baixar. Clico aqui no meio, botão direito, planar map. A gente tem que estar olhando bem de frente, tá? Para poder ele planificar e deixar o efeito bonitinho. Aí aqui vai dar essa esticada, né? Não tem jeito. Mas conforme o ângulo que a gente for renderizar, a gente pode ir ajeitando esse mapeamento. Clicar aqui na minha cena 1, vamos fazer aqui um render de teste e ver como ficou o resultado desse recheio. Ó, aqui já deu um efeitozinho, né? Eu acho que ficou muito sutil, dá pra gente intensificar mais. Deixa eu pausar isso aqui. Vou fazer um teste, deixa eu ver se vai funcionar. Eu tô dando um offset aqui, ver se eu consigo juntar esse com esse. Não, hein? Eu deveria ter feito antes. Minha ideia era criar a espessura do recheio aqui, né? Eu até consigo fazer isso com esse plugin aqui, ó. O Joint Push Pull. Então eu posso clicar aqui na parte interna, puxar mais para dentro. Ó. Vamos ver se vai funcionar. Ah, vai funcionar sim. Então vou botar aqui uma espessura não muito grande. É só para dar ali o volumezinho do recheio, para ele terminar de calcular. Aí, deu certo, ele fez ali a espessurinha que eu queria, né? Vou copiar esse material aqui de dentro e vou pintar aqui fora também. Pronto, agora ficou bacana que ele está simulando ali o recheio mesmo de verdade, né? Deixa eu tapar isso aqui, que a gente fez
com o outro. Então acho que agora o efeito vai ficar mais legal. Deixa eu renderizar aqui, fazer um render de teste. Vai gerar a espessurinha aqui do ovo, do recheio, na verdade. Ó, ficou agora bem mais legal, né? Com o efeito realmente de que tem alguma coisa diferente ali dentro. Só que para melhorar esse efeito, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu cancelar isso aqui. Em cada um desses 3 materiais do ovo de Páscoa, a gente vai selecionar aqui, a gente vai adicionar uma configuração de bump. Então a gente vai clicar aqui nesse maisinho e vou adicionar um bump. Nesse bump que eu adicionei, a gente vai trocar aqui o modo da textura para Bump Texture Channel e vamos adicionar um Edges. Isso aqui vai fazer com que ele arredonde as bordas ali do ovo de Páscoa, sem a necessidade de usar um plugin para fazer isso, e já vai ficar bem interessante. Eu costumo deixar do jeito que está, e se for necessário eu vou mudando essa configuração aqui do 0,1, aumentando, ele vai deixando mais espesso, né? Ou seja, aumentando a borda, diminuindo, ele vai deixando a bordinha mais fina. Vou botar o padrão 0,1, vou clicar em voltar, e eu vou copiar essa mesma configuração para a espessura. Então eu vou adicionar aqui um bump e vou colar aqui como uma instância, lembrando de mudar para Bump Texture Channel. E no recheio a mesma coisa, eu vou adicionar um bump, colar aqui como uma instância, mudando para Texture Channel. Pronto. Bora ver a diferença no render, aqui na borda do ovo de Páscoa. Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa. Olha, ele deu uma arredondadinha ali bem sutil, né? Já dá um resultado bem diferente. Depois a gente testa isso daqui na escala normal do ovo de Páscoa. Pronto, já está bem legal aí o ovinho. Já está bem bacana. Esse recheio ele poderia ficar ainda mais interessante, né? Se a gente usar alguns plugins de modelagem para dar mais volume, para realmente simular alguma coisa diferente. Mas aqui o objetivo é ensinar mapeamento, né? Essa texturização de superfície orgânica, né? E criar uma cena bem bonitinha aqui. Então eu vou apagar um desses ovos de Páscoa aqui e vou montar a cena. Eu basicamente vou inserir os blocos que eu já passei para vocês aí na pasta, tá? Vou diminuir aqui o tamanho do ovo também, para ele ficar no tamanho certo. Vou inserir aqui os blocos e aí eu volto com a cena montada para a gente ver como é que vai configurar o render final. Aqui eu rotacionei o ovo um pouquinho mais para ele ficar meio caindo para um lado, né? Fica mais interessante desse jeito. Agora eu vou descer ele aqui em cima da mesa. Beleza. Vou dar uma suavizada aqui que o pano veio meio bagunçado, né? Eu vou entrar aqui nesse bloco. Beleza, selecionei tudo. Aí eu vou com o botão direito, atenuar ou suavizar arestas. Vou aumentar esse carinha aqui no máximo e suavizar com a planagem. E aí sim ele tira aquelas linhas estranhas que estavam aqui, né? Para fazer a configuração do tecido, eu vou criar um novo material genérico aqui, chamar aqui de CG Tecido. Vamos adicionar um diffuse a ele, a textura desse tecido já está aí com vocês já baixaram o material, né? Então eu vou usar essa mesma textura do material e essa daqui. Então eu vou pegar essa cidadã aqui para botar no diffuse, abrir, clicar em voltar. Aqui na reflexão vamos adicionar mais ou menos metade de reflexo, né? Tirar um pouquinho aqui do glossiness. E para esse tecido ficar mais legal, ficar mais interessante o aspecto dele, aqui no Diffuse a gente vai clicar com o botão direito do mouse, usar a opção Wrap In, tá? E nós vamos mudar aqui, botão direito, Wrap In, nós vamos mudar para Fall Off, tá? O Fall Off ele vai gerar esse efeito aqui, ó, deixar as bordas, as regiões onde a gente vê mais nas extremidades do tecido mais clarinho e o centro, onde for o meio do tecido mais escurinho. Que dá um aspecto mais realista para todo tipo de tecido que você fizer, né? Só que aqui no Color A, onde é preto, é onde vai ser a parte mais escura do tecido, Color B é onde vai ser a parte mais clara. Eu vou ter que pegar essa mesma textura e colocar ela mais escura e mais clara, tanto no A quanto no B, tá? Então eu vou dar um Wrap In de novo aqui, ó, botão direito Wrap In de novo e vou usar o Color Correction. Desse modo eu consigo diminuir um pouquinho o brilho desse tecido, para ele ficar mais escuro. Vou copiar aqui para o Color B, tá? Com uma cópia, só que o Color B ele tem que ser claro, né? Então vou pegar agora o brilho e vou aumentar ele, deixar mais ou menos assim. Então olha a diferença, no meio fica mais escuro, na borda fica mais clarinha. Aí você vai controlando conforme você achar necessário, tá? Clicar em voltar.
Olha o efeito aqui do fall off acontecendo. Vou botar aqui no modo Fabric. Pronto, assim fica mais interessante. Muito bem, então vamos lá no Bump agora. Vamos adicionar aqui um bitmap também. Vou pegar aqui essa textura normal para fazer a rugosidade do tecido. Vou clicar em voltar e mudar de Bump Map para Normal Map. Aqui não tem como dar zoom, né? Queria muito dar zoom para ver como é que tá ficando. Mas a gente pode aplicar esse material aqui. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Ele vai ficar bagunçado, sempre fica bagunçado. Pronto, ficou bem bagunçado. Mas eu vou usar aqui a ferramenta de mapeamento do próprio V-Ray. A gente tem aqui o Triplanar Projection World e tem o Triplanar Projection Fit. Se eu usar o Fit, vou clicar aqui para vocês verem o que vai acontecer. O Fit, ele vai pegar a imagem e vai deixar ela exatamente no tamanho do tecido. Pode ser que fique bom, pode ser que não fique. Eu acho que não vai ficar. Para ele calcular aqui para a gente ver. Ó, ficou muito grande, né? O tecido aqui ficou enorme. E ele ficou um pouco esticado aqui na lateral também. Não ficou muito interessante usar o Projection Fit. Então eu vou usar o Projection World. O World, ele vai obedecer ao tamanho que eu colocar aqui no SketchUp. Ele vai pegar esse tamanho e vai mapear em cima do tecido. Então com isso eu posso até mudar o tamanho e organizar melhor ela aqui na superfície do objeto. Aí olha como o tamanho dela ficou mais correto, né? Tem um segundo problema que a gente tem aqui. A linha do tecido não está acompanhando a linha da modelagem. O ideal seria que esse tecido acompanhasse realmente a linha da modelagem, o que faria sentido. Então, por que isso está acontecendo? Deixa eu sair aqui do bloco. Por que isso está acontecendo? Porque a textura ela está acompanhando aqui a coordenada do sketch, né? Ou seja, ela está no sentido certo em relação ao sketch, mas não em relação ao tecido. O tecido está torto. O que eu posso fazer? Eu posso tentar endireitar o tecido aqui. Pronto, endireitei o tecido e agora eu vou tentar mapear de novo para ver se ele mapeia agora na orientação certa. Então vou pegar aqui no modo Triplanar Projection World novamente. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que não vai dar porque dentro do componente a coordenada ainda está na mesma orientação, né? Ah, não. Beleza, funcionou, deu certo. Então era isso que eu queria, ó, que a linha aqui do tecido ficasse no mesmo alinhamento da linha do tecido, da modelagem. Pronto. E aí eu organizo de novo aqui a minha rotação como estava antes, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer para o mesmo, pronto, o mesmo ponto que estava antes. Tá aí. Agora ficou bem legal, né? Ele não consegue fazer a junção perfeita bem aqui, ó. Tá? Mas isso numa pós-produção no Photoshop a gente consegue ajustar isso. Então eu vou botar esse ovinho mais para cá para frente, vou criar uma cópia, esse aqui eu já vou emborcar ele completo, eu quero justamente mostrar o efeito do material funcionando, né? Puxar ele um pouco para cima e depois puxar ele para baixo, está aí. Pronto, olha aqui, show de bola, pronto, está esse cara para cá para trás. Aí, foi mais ou menos assim, né, que eu montei aquela primeira cena. E aí eu coloquei aqui um vaso de planta e coloquei uns M&M's também, né? Eu vou inserir esse bloco aqui e voltar com a cena já prontinha pra gente conseguir ganhar um tempinho. Pronto, inseri os blocos aqui na minha cena. Agora eu vou habilitar aqui a minha regra dos terços para fazer o enquadramento. A regra dos terços, retrato. Então vou adicionar ela aqui. E vou inserir aqui também o meu gabarito do Instagram retrato. Pronto, assim eu consigo saber o que vai ser recortado no Instagram e o que não vai e como enquadrar aqui certinho a minha cena, né? Eu vou fechar um pouco a minha lente aqui usando a lupa. Então estou colocando aqui o vaso em 1/3, né? Colocando os dois ovos, cada um em 2/3. E aqui eu não vou conseguir encaixar o pote de M&M no 4/3, né? Eu poderia, se eu fizesse isso, né? Aí eu estaria encaixando o pote, o vaso e os ovos aqui em outro terço. Mas eu acho que olhando assim nesse ângulo ficaria meio estranho, né? Eu gosto de botar um pouquinho mais de frente assim. Aqui, assim ficou bom, 2/3, aqui tá show de bola. Ó, cortou um pedaço aqui da flor no Instagram, né? Então eu vou subir um pouquinho mais. Pronto, assim não corta ela aqui em cima. O pote eu tô cortando ele bem, né? Eu não tô deixando só um pedacinho, tô cortando mesmo. Os ovos estão inteiros, show de bola. Eu vou criar uma cena aqui, beleza. Então aqui é a minha cena 1, que eu nem lembro de ter criado. Ah, aquela cena 1 a primeira, né? É verdade, cena 2, que eu acabei de criar, certo? Então a gente pode daqui começar a fazer o nosso render, né? Esse recheio aqui, a gente vai pegar aqui o Sketch UV e vou
dar um planar map de novo nele, para ele organizar de novo essa textura aqui em cima. Pronto. Que aí em cima dessa visualização ele fica correto, a textura fica correta. E bora para a configuração do render. A luz já está pronta, é a mesma iluminação que a gente já estava fazendo antes. Eu vou simplesmente configurar aqui o nível de qualidade. Então eu vou colocar aqui em 1080 por 1350, que é a resolução do Instagram. Aqui, 009, tá? Não é a qualidade topada também que eu vou colocar. Shade Rate eu vou colocar em 4. Optimizations pode desligar aqui, porque eu quero ganhar um pouco de tempo. -3, -2, 80, 80. E aqui eu vou botar 600 para ganhar um pouco de tempo também. Denoiser no modo Mild, tá? Já vai dar um resultado bem interessante aí para a gente fazer um post rápido, né? Um render rápido em qualidade boa. Então, quando eu colocar aqui para renderizar, vamos ver se logo de cara eu vou precisar corrigir alguma coisa, mas eu acho que não. Na verdade vai, né? O fundo tá horrível, né? Então deixa eu cancelar isso aqui. Vou fazer aqui um Region Render. Vou ativar o modo do render interativo, então, nessa parte. E para a gente girar esse HDRI, né? Que o fundo ficou bem ruim, vamos girar ele aqui. Então vamos vir aqui na engrenagem, no Environment, clica na textura. Habilita aqui o Texture Placement, desce um pouquinho mais, onde tem aqui o Rotate H, cadê ele? Rotate H. Você vai mexendo aqui e girando a imagem, olha como é que ela vai se mexer ali atrás, ó, e ao mesmo tempo vai atualizar aqui no render, tá? Aqui, como eu estou fazendo a gravação da aula, já está consumindo um pouco de processador, né? Estou fazendo render em tempo real, então isso acaba puxando um pouquinho mais. E meu SketchUp decidiu fazer salvamento automático, então vamos aguardar ele atualizar. Pronto, atualizou. Vou mexer bastante aqui. Pronto. Olha como o plano de fundo vai começando a mudar, né? Vai começando a ficar um pouco mais legal. Você vai girando aí até achar um plano de fundo que fique realmente legal, fique realmente interessante para sua imagem. Olha aqui, eu gostei, né? Ficou ali uma cortina lá atrás, uma janela, né? Aqui ficou bacana. Então eu vou cancelar, tirar o Region Render e fazer aqui. Aqui eu consigo ver agora que o edge do V-Ray está uma borda muito forte. Agora a borda ficou muito forte. Deixa eu criar um Region Render só nesse pedacinho aqui, para ver como é que vai ficar. A borda ficou muito intensa, né? Aí vai do seu critério. Se você quiser aumentar ou diminuir, eu vou diminuir esse cara aqui. Deixa eu voltar aqui para o material CG Ovo Espessura. Como todos eles estão no mesmo mapa, ou seja, eu colei como uma instância, né? Tudo que eu fizer em um vai acontecer no outro. Então aqui eu vou botar 0,05, ou seja, eu vou diminuir pela metade o tamanho desse carinha aqui. Deixa eu fazer o render para ver como vai ficar. Então, pela metade ficou mais ou menos desse jeito aqui. Acho que fica mais interessante, né? Ele vai acompanhando aqui o bump, enfim, vai ficar bem legal. Então vou cancelar, vou tirar ali o Region Render e bora renderizar isso aqui para ver como vai ficar o resultado final. Dentro das configurações que eu coloquei para o render, vocês estão vendo que as sombras não ficam tão nítidas, né? Parece que está meio voando. Isso aqui é porque eu estou renderizando no modo Radiance Map e eu tirei um pouco da qualidade de algumas coisas, né? Para ele renderizar mais rápido. Então alguns itens desses realmente vão parecer que estão voando, né? Mas se a gente mudar lá para Brute Force, aí resolve esse problema aqui e fica perfeito, tá? Ou será que realmente está voando isso aqui? Deixa eu dar uma olhada. Mas eu acho que não deve estar voando não, tá? Ó, não está voando, está encostando bem pouquinho, né? Eu podia abaixar um pouquinho mais e engastar isso na mesa para gerar uma sombra mais nítida, mas botar no modo Brute Force já resolveria isso aqui. Demoraria muito mais, mas também já resolveria isso. Então o material aqui funcionando, a casca do ovo, o vidro, o recheio lá dentro, algumas coisas aqui a gente edita na pós, né? Por exemplo, a costura do tecido aqui que não ficou perfeita, né? Enfim, mas como é um tutorial aí de render e edição de materiais, né? Modelagem intermediária, tá bacana, tá show de bola aí pra gente postar. Então, esse foi o nosso tutorial especial de Páscoa, onde eu mostrei para você como modelar esse ovo de Páscoa aqui do zero, né? Fazer essa configuração de materiais, recheio, a casca, o corte do ovo, né? Passei para vocês aí alguns blocos bem legais para usar com MM, né? Esse bloco da mesa aí bem bacana. Fizemos o material do tecido. Então, espero que você tenha gostado desse tutorial, que você tenha aprendido bastante coisa para conseguir aplicar também no Archviz. Lembrando que esse aqui é um tutorial especial, um tutorial temático. Eu vou começar a trazer mais tutoriais temáticos aqui. A Igor vai
acontecer tal data, vai acontecer Natal, vai acontecer isso. Passa alguma cena, alguma coisa para a gente poder fazer temático, né? Poder postar no Instagram também, pode ser bem interessante. Então eu vou começar a trazer mais tutoriais temáticos, tutoriais especiais aqui para vocês. Se você viu esse tutorial completo, viu a parte 1, viu a parte 2, gostou do que aprendeu até aqui, então não esquece de deixar o like nesse vídeo. Comenta aqui o que você mais gostou de aprender, qual foi a ferramenta que você mais gostou de aprender. E também se inscreve aqui no canal do YouTube, eu vou começar a trazer muito mais conteúdo para vocês por aqui. E se você não me segue ainda no Instagram, por lá tem conteúdo todos os dias. Todos os dias tem conteúdo lá no Instagram, então segue por lá também, beleza? A gente se vê no próximo tutorial.